Toda semana parece que tem uma nova manchete, né? Um vírus misterioso, uma nova variante, um surto em algum canto do mundo. E aí, no meio desse bombardeio de notícias, manter a calma e proteger a família parece uma missão impossível. Mas olha, existe um caminho mais racional para lidar com tudo isso. Essa é a grande questão, porque as manchetes elas são feitas para chamar nossa atenção e muitas vezes usam o medo para isso. Mas como é que a gente consegue olhar para elas e pensar, tá, mas qual é o perigo real aqui? E aí tomar as decisões certas por quem a gente mais ama. Ok, vamos entender um conceito-chave aqui. O que a gente está vivendo tem nome, infodemia. Pensa numa avalanche de informações, onde vem de tudo. Fatos, boatos, fake news, tudo misturado. Isso, claro, gera uma confusão, uma ansiedade danada, e fica super difícil saber em quem ou no que confiar. Para a gente conseguir navegar nesse cenário, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender como a informação se espalha. Depois, vamos dissecar um caso famoso de alarde na mídia. Aí, a gente vai olhar para o risco real de alguns vírus, aprender a identificar a desinformação e, o mais importante, focar em estratégias práticas para fortalecer a saúde da família. A primeira coisa que a gente precisa sacar é que a própria informação, especialmente aquela que causa alarme, pode se espalhar mais rápido que qualquer vírus. Ela cria uma espécie de pandemia de medo que corre em paralelo com a ameaça real, ou nem tão real assim. Olha só essa comparação. É bem impactante. De um lado, o H1N1, a tal da gripe suína, lá em 2009. Lembra do pânico mundial? Pois é, o resultado final foi cerca de 18 mil mortes no mundo todo. Agora, olha do outro lado. A gripe comum, de todo ano, que leva a entre 250 mil e meio milhão de pessoas. A diferença entre a percepção do risco e o risco de fato foi brutal. E essa sensação de muito barulho por nada não é só achismo, não. Análises de especialistas que estudaram a cobertura da mídia na época usam exatamente essas palavras, falando em hype artificial. Isso só mostra o poder que a imprensa tem de moldar a nossa reação, às vezes bem longe dos dados reais. Então, vamos usar o H1N1 como nosso estudo de caso. Vamos desmontar esse alarde peça por peça para entender como ele foi construído. Esse número aqui é impressionante. 3.463. Essa foi a quantidade de artigos publicados sobre o H1N1 em apenas 31 países da Europa na primeira semana do surto. O volume foi tão gigantesco que era impossível não pensar naquilo o tempo todo. E o ponto crucial é o seguinte: quando analisaram o que esses milhares de artigos diziam, perceberam um padrão muito claro. A cobertura focava de forma esmagadora na ameaça. Era perigo, risco de morte, cenário de fim do mundo. Enquanto isso, informações práticas sobre como se proteger eram deixadas de lado. Ou seja, amplificaram o medo, mas não a nossa capacidade de agir. Certo, já falamos bastante sobre a percepção da mídia. Agora vamos virar a chave e focar na ciência. Como é que a gente avalia o risco de verdade dos vírus que podem afetar as nossas famílias? Vamos pegar como exemplo o VSR, o vírus sincicial respiratório, que é uma causa super comum de internação em bebês. A pesquisa mostra vários fatores de risco, mas olha só, o mais importante de todos, disparado, é a idade. O sistema imunológico do bebê ainda está em formação, as vias aéreas estão pequenininhas, isso pesa muito mais do que todo o resto. E aqui está um detalhe que muita gente deixa passar e que é super importante. Apesar de existirem fatores de risco, os estudos mostram que mais da metade das crianças que vão parar na UTI com VSR grave não tinham nenhuma doença anterior, eram saudáveis. Isso é um lembrete de que o risco é algo complexo, sabe? Não dá para colocar em caixinhas simples. E essa complexidade fica ainda mais clara aqui. Um estudo holandês sobre H1N1 em crianças mostrou um cenário cheio de nuances. A maioria que foi internada tinha mais de 5 anos. No entanto, os casos mais graves, até fatais, aconteceram em crianças com menos de 3 anos, que antes eram saudáveis. Mais uma vez, o risco real tem várias camadas. A coisa fica ainda mais interessante quando a gente compara vírus diferentes. O Nipah e a gripe aviária, por exemplo, ensinam uma lição e tanto. O Nipah tem uma taxa de fatalidade que assusta, pode chegar a 75%. Só que a transmissão dele entre pessoas é bem limitada. Já a gripe aviária raramente passa para humanos. Moral da história, uma taxa de mortalidade alta não significa automaticamente uma grande ameaça de pandemia. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: como a gente se protege dessa infodemia? A resposta está em ter um bom kit de ferramentas de pensamento crítico. Aqui a gente tem 5 passos bem práticos e diretos baseados em recomendações de especialistas.
Sempre cheque a fonte, as credenciais de quem escreveu e se existem evidências científicas por trás. Desconfie sempre de qualquer coisa que tente mexer com as suas emoções. E, fundamental, olhe a data. Informação de saúde velha pode ser bem perigosa. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A desinformação não conversa com a nossa lógica, ela ataca as nossas emoções. Quando o medo, a vergonha ou aquela sensação de urgência são o motor da mensagem, pode acender o sinal de alerta. Tem alguém tentando desligar o seu cérebro crítico. Então, se o medo não é o melhor caminho, qual é a alternativa? É uma estratégia racional, proativa. O foco não é reagir a cada novo alarme, mas sim construir uma base de saúde forte e resiliente. A chamada medicina do estilo de vida nos dá um mapa bem claro. As mudanças de hábito têm que ser para a família toda, não só para uma pessoa. Quem cuida tem que dar o exemplo. O ambiente em casa tem que ajudar a fazer as escolhas saudáveis. E nunca, mas nunca mesmo, subestime o poder da atividade física e dos laços sociais. Eles são pilares da nossa resiliência. E para a gente fechar, uma perspectiva da ciência que traz um certo alívio. A evolução mostra que a tendência de um vírus ao se adaptar ao novo hospedeiro como nós não é ficar cada vez mais mortal. Na verdade, é o contrário. Para o vírus sobreviver, ele precisa que o hospedeiro sobreviva. A tendência é que essa relação se torne menos agressiva com o tempo. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. E se o nosso maior superpoder contra o próximo vírus não for o medo, não for a ansiedade, mas sim as ferramentas do pensamento crítico e a força que vem de hábitos saudáveis? Talvez essa seja a verdadeira forma de proteger nossas famílias, não só do próximo vírus, mas também da pandemia de medo que muitas vezes vem junto com ele.